Boa. Opa, perdão, pessoal, caiu aqui. Eu estou com meu celular aqui, pessoal. Caiu minhas coisas aqui. Boa noite, amigos. Estamos recebendo a Beth, nossa amiga. Eu estou pelo celular. Eu estou atualizando aqui o meu notebook e nós vamos fazer o estudo do livro do desculpa, o estudo do céu e inferno. Não dá para ler porque está muito pequenininho aqui, não consigo enxergar. Aliás, não dá nem para enxergar, nem para ver nada. Então eu peço desculpa, não vou pôr nem uma propaganda porque é difícil aqui no celular, né? O computador ele está atualizando aqui. Eu vou deixar a companhia de vocês com a Beth. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria estar aqui. Boa noite, Fátima. Maravilhosa é você. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 2, cujo título é Espíritos Felizes, item 3. Bom, então vamos levando o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores amigos do SEAC, aos nossos mentores, que estejam aqui conosco, nos amparando nesses próximos instantes, para que possamos entender os ensinamentos de Kardec e passá-los adiante. Que assim seja. Bom, então a gente vai retomar resumidamente, né, os itens 1 e 2, porque é uma continuidade nesse capítulo 2, da parte 2 do livro Céu e Inferno. Tudo se refere ao espírito Sansão, o item 1, 2 e 3. Então, só para contextualizar, vamos retomar resumidamente os itens 1 e 2, né? Então, o depoimento, dois depoimentos do espírito Sansão. Quando encarnado, foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele ficou 1 ano doente, enquanto encarnado, muito doente, ele até ficou cego. E, prevendo a proximidade da morte, ele pediu para os seus companheiros da Sociedade Parisiense que o evocassem após a morte dele, né? O quanto antes, porque a ele gostaria de trazer informações, né, do plano espiritual, trazer informações do que acontece no desencarne, como é o lado de lá, como ele diz, seria uma autópsia espiritual. E ele morreu no dia 21 de abril de 1862. E a primeira evocação feita, né, pelo Kardec lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, na verdade foi no velório. Foi 2 dias após o seu desencarne. Eles, durante o velório, de corpo presente, 1 hora antes do enterro, né, ele foi evocado. E o Sanson trouxe uma mensagem psicografada através de um médium, dizendo que ele se manteve lúcido durante todo o desencarne, e ele conservou as suas faculdades mentais até o último instante da vida de encarnado, e nos momentos finais, toda a sua vida veio à memória, como num filme, só que esse como num filme eu estou dizendo, né, porque no século XIX ainda não tinha filme. E a última lembrança que ele tem era de ter feito uma prece de agradecimento, e aí ele mergulhou no vazio. Ele escreveu: eu não sentia mais nada, não dava mais conta de mim mesmo e, não obstante,
uma inefável felicidade me envolvia. Não sentia mais o aguilhão da dor, porque ele passou o seu último ano de existência terrena, assim, sofrendo terríveis padecimentos, né? E aí ele conta que ele perdeu a lucidez, ele adormeceu por 8 horas. E aí ele retomou a consciência. E naquele momento da evocação, lá no velório, já fazia 2 dias que ele tinha morrido, né, ele conta que ele já tinha acordado, né, após essas 8 horas em que ele havia ficado inconsciente, logo após o desencarne. Mas que ele ainda estava fraco, trêmulo, não tinha mais dor alguma. Ele estava totalmente liberto do corpo físico, por isso ele não sentia mais dor. Ele se sentia recuperado, renovado. E ele escreveu: não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria, né, porque ele esteve doente por 1 ano. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes mostrar o que sempre mostraram má vontade em acreditar. Ele queria convencer os filhos da realidade do mundo espiritual. E aí, Allan Kardec passa a fazer uma série de perguntas para ele. Que impressão estava lhe causando o corpo morto ali, né, no caixão, né? Porque ele estava sendo entrevistado no próprio velório. E o Sansão responde: pobre e mísero despojo, né, referindo-se ao corpo físico. Tem que voltar à poeira, mas eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Olhe, a pobre carne deformada foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu corpo, purificaste meu espírito. O sofrimento 10 vezes tanto proporcionou-me boa recompensa. Ele fez um agradecimento ao próprio corpo, né, que lhe serviu na última encarnação. Ele sofreu muito, mas ele não se revoltou. Então, durante a cerimônia no cemitério, ele ditou essas psicografias, né? Ele continuou escrevendo que a morte não vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade, se a tiveres perecido dignamente, cumprido bem as vossas provas. E aí, ele, né, ele foi enterrado, tudo, e Allan Kardec fez uma segunda evocação do Espírito Sanson, 4 dias após o desencarne, agora já na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não mais no velório, né, não mais no cemitério. E aí, né, o Sanson explica que ele tinha ficado cego enquanto encarnado, né, nos seus últimos meses de tempos de vida, mas no instante da morte ele recuperou a visão, porque ele já estava liberto da matéria, porque ele explica, é o espírito que vê, que o corpo é só um instrumento de manifestação do espírito. E aí ele, né, tinha adormecido durante 8 horas, e ele explica, quando pude voltar a mim, né, depois dessas 8 horas que ele ficou inconsciente logo após o desencarne, quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como que ofuscado e não percebi bem as coisas. Quer dizer, a lucidez não se restabelece prontamente. Aos poucos ele foi recobrando as faculdades do espírito, né? E ele viu-se cercado de numerosos amigos, que estavam sorridentes, lhe dando as boas-vindas. E ele conta, né, após 4 dias do desencarne,
E ele agora se sentia forte, bem disposto, porque 2 dias depois do desencarne ele ainda estava extremo, né, fraco. Agora não, 4 dias depois do desencarne, ele estava se sentindo forte, bem disposto, né. E ele conta que ele se transportou sem dificuldade pelo espaço. Mas aí ele não conta se ele foi para uma colônia, para uma cidade, ele diz que se deslocou pelo espaço. E aí ele diz: "O que vi, então, não há palavras para que eu possa explicá-las na linguagem humana", né. Então não existia, hum, palavras na Terra para ele descrever o mundo em que ele estava vivendo, não havia como traduzir, ainda mais que isso aconteceu, né, no século XIX. E Allan Kardec faz uma comparação. As pessoas que cumpriram com seus deveres, que foram caridosas, que foram fraternas, elas terão um desencarne assim como um conto de fadas. Alguém que dorme numa cabana pobre, escura, e acorda num esplêndido palácio, um meio a uma corte brilhante. Porque o Sansão foi um homem muito generoso, é muito cumpridor dos seus deveres. Então, agora, nós retomamos os itens 1 e 2 só para relembrar. Então, vamos ver com mais detalhes agora o item 3, que é o tema da palestra de hoje, né, da live de hoje. E Allan Kardec continua fazendo uma série de perguntas para o Samson. Né, pergunta a Kardec: "Sob que aspecto os espíritos que vos apresentaram? Sob o da forma humana?" E ele responde: "Sim, conservam no mundo espiritual a forma que tinham na Terra, mas na Terra o corpo se arrasta pesadamente e no plano superior, né, as formas são fluídas, fealdade, né, aquele rosto feio não existe no plano onde ele estava, né. Os espíritos lá, perderam a rudeza de expressão que caracteriza a raça humana, aquela cara fechada, né, por conta do medo, da preocupação, do ódio. E a linguagem, explica Sansão, tem entonações intraduzíveis aos encarnados. E o olhar dos espíritos é tão brilhante como o brilho das estrelas. E Allan Kardec pergunta: "Como vedes a vós mesmos, né? Como você se vê? Reconhecei-vos dotado de uma forma limitada, circunscrita, né, igual a gente, assim, embora fluídica? Possuís uma cabeça, um tronco, braços e pernas?" E o Sansão responde: "O espírito tem forma humana, com cabeça, tronco, braços, pernas." E o Sansão também explica que ele sente, o corpo sente, a mão sente, os dedos, né. Ele pode até se materializar e quando estiver materializado, apertar a mão dos encarnados. Só que lá, naquele momento, ele estava próximo de Kardec e ele conta que apertou a mão de todos, mas como ele não estava materializado, ninguém sentiu a mão dele. E essa fluidez, né, lhes permite, explica Sanson, permite aos espíritos estarem em qualquer lugar e não serem percebidos pelos encarnados. O corpo, esse corpo perispiritual, né, não ocupa espaço, a luz o atravessa, né, tipo assim, translúcido, né, a visão do espírito se amplia, eles podem ler pensamentos, e podem tomar a forma que quiserem, podem se materializar com a forma que quiserem. E Allan Kardec pergunta: "O espírito não tem sexo, mas como há poucos dias você era um homem, né, lá no plano espiritual, a sua natureza é mais masculina do que feminina?" Bom, Sansão já estava num nível evoluído, né, num plano mais alto. E ele responde:
não temos de possuir natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. E aí Allan Kardec explica que os espíritos purificados, eles não têm uma natureza masculina ou feminina, eles não são, né, homens ou mulheres, não tem mais essa diferenciação de sexo ou gênero, né? Mas os espíritos mais atrasados, eles acreditam que continuam homens ou mulheres, conforme foram, né? Homens ou mulheres da última encarnação, e continuam até com as suas antigas paixões e desejos. E Allan Kardec pergunta: que aspecto os apresenta a nossa sessão? Tem o mesmo aspecto de quando estava encarnado, porque o Sanson fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele trabalhava lá como médium, então, por isso que Allan Kardec pergunta: as pessoas mostram-se com a mesma aparência de quando ele, né, estava encarnado, as pessoas lá da reunião, tudo é claro e nítido como antes? E Sansão responde bem mais claro: posso ler pensamentos de todos vocês e desejo que essas reuniões espíritas sejam sempre harmoniosas, com essas pessoas unidas, né? Porque ele leu esses bons pensamentos, né, dos integrantes do grupo. E Allan Kardec também pergunta: dissestes que podeis ler nossos pensamentos. Podereis nos explicar como se opera essa transmissão de pensamento? E aí o Sanson respondeu: olha, isso não é fácil explicar. Seria preciso todo um arsenal de elementos novos para explicar como é que se lê o pensamento. Vocês não conhecem tudo o que conhecemos aqui no plano espiritual. Olha, ele estava lá 4 dias. E olha quanta coisa aí, né, veio à tona. E ele fala: suas faculdades aí, enquanto encarnados, são limitadas pela matéria. Então fica difícil explicar como é que se lê pensamento. A curiosidade, né, acompanha o encarnado até a sua morte, mas após a morte essas dúvidas serão esclarecidas. E a gente vê que Sanson já teve essas dúvidas esclarecidas, né? O tempo lá é diferente do tempo daqui, né? Mas aí o Sanson explica de forma simples: o ar que nos envolve está marcado pelos nossos pensamentos. E ele, né, escreve psicografada, né, pela psicografia: o vosso próprio hausto, quer dizer, o ar que a gente respira, é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Essas páginas são lidas e comentadas por espíritos que constantemente se acercam de vós. São eles os mensageiros de uma telegrafia divina a que nada escapa. Então, nós estamos rodeados de espíritos, né? Eles leem os nossos pensamentos, porque aqui o Sanson explica que o nosso pensamento fica impresso como que no ar que nos rodeia. Bom, após, né, a, a primeira comunicação do Espírito Sanson lá no cemitério, 2 dias depois que ele desencarnou, o Espírito Jorge também traz uma mensagem, cujo título é A Morte do Justo, está lá, né, no livro Céu e Inferno, na continuidade do item 3. E o Espírito Jorge explica que o senhor Sanson foi um homem justo, por isso que ele teve uma morte calma, cheia de esperança. O seu último suspiro foi um verdadeiro hino de reconhecimento, de amor. Ele fez uma prece, agradecendo tudo que viveu na Terra, agradecendo os tempos bons e os tempos difíceis. E aí o Espírito Jorge escreve: como são poucos os que fazem assim essa difícil passagem.
Como são poucos os que, após as ilusões e os desesperos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. A alma do homem que morre sem fé e sem esperança, explica o Espírito Jorge, se sente dilacerada e aflita ao escapar do corpo, lançando-se ao espaço inconsciente de si mesmo, porque ele tem uma dificuldade de se desligar do corpo físico. Então, ele fala, né, existe uma aflição ao escapar do corpo. E aí ele lança-se ao espaço inconsciente. E as pessoas que abusam do poder, que cultivam o ódio, passaram por muitas aflições na hora da passagem da Terra para o plano espiritual. E aí o Espírito Jorge nos fala, oremos por eles. Bom, e nós, né? Para onde iremos após a morte? Quem virá nos receber? Como estaremos? A Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, nos faz um alerta. Ela escreve que muitas pessoas transitam à margem da consciência, ou seja, tem uma consciência adormecida, sem lucidez. Ela explica, passam a vida hibernando espiritualmente. Mumificam-se em espírito, não buscam esclarecer a verdadeira vida, que é a vida espiritual, creram no poder da posse, e isso é uma auto-obsessão, estão cadaverizados pelo egoísmo, mumificados pelo orgulho, hipnotizados pelo prazer. E aí a Joana nos orienta que devemos disciplinar o nosso querer, corrigir o nosso ambicionar, respeitar os direitos do próximo, aceitar as dificuldades do dia a dia, viver com elevação, com sabedoria, com otimismo, com entusiasmo, porque uma encarnação, mesmo que seja uma encarnação assim de 100 anos, né? O que é 100 anos diante da eternidade? Passa muito rápido, né? Por isso ela fala, né? E é preciso fazer todo o bem que pudermos, no tempo que pudermos, né? O tempo que pudermos. E ela também nos orienta assim para apaziguar a nossa consciência, bom, praticando o bem, para compensar os males que praticamos e produzir o máximo de bem que puder. Porque após o desencarne, nós iremos despertar do lado de lá com a nossa bagagem espiritual. Não uma bagagem assim, uma mala que né, tem roupas, ou carros, ou conta bancária, não. Na nossa bagagem espiritual, né, nós levaremos o que somos, o que fizemos, como agimos na vida. E a Joana escreve, examina como vives, como ages, como pretendes, né? Quais são os nossos desejos, nossos projetos, nossos planos. E tem aquela frase tão conhecida, morre bem quem vive bem. Sogyal Rinpoche é um monge budista, escreveu o livro tibetano, né? O livro tibetano da vida e da morte. E ele explica que a vida é uma dança contínua, vida e morte, né? Reencarnação, desencarnação. É uma dança de mudanças, é uma impermanência, né? Nada permanece, né? E a melhor forma para a gente se preparar para a nossa morte é trabalhar com as mudanças na nossa vida, aceitá-las. Quando a gente acredita que tudo é permanente, que as coisas são permanentes, né, que nada muda, a gente não aprende com a mudança. A gente fica fechado
dominado pelo apego, apego que é fonte de todos os nossos problemas. E escreve o Sogyal Rinpoche. Uma vez que a impermanência é para nós sinônimo de angústia, a gente tem medo só de pensar, né, que as coisas mudam, que a gente vai envelhecendo, né, que um dia nós vamos morrer, que nossos entes queridos vão morrer. É tudo impermanente. Isso dá uma angústia na gente. Então, o que ele fala, uma vez que a impermanência é para nós sinônimo de angústia, né, a gente se agarra desesperadamente às coisas, apesar de tudo mudar. Então, esse medo, né, nos faz ficarmos agarrados às coisas transitórias. Por isso que ele escreve: aprender a viver é aprender a desapegar. Desapegar não só de objetos, né, de bens, mas inclusive de pessoas. E a luta pela permanência, né? Ou seja, eu não quero que nada mude. É impossível. E ainda gera a dor que a gente quer evitar, né? Aquilo a que nos agarramos é falível por natureza, né? Tudo que é material, tudo que é terreno, até o poder, a glória, a fama, tudo isso é ilusório, é passageiro. Mesmo o amor pode estar corrompido pelo apego, com a sua insegurança, possessividade e orgulho, escreve o Rinpoche, né? Então, quando não é um amor verdadeiro, o amor não é desapegado, não é incondicional, quando ele está corrompido pelo apego, aí é aquele relacionamento cheio de insegurança, de possessividade, né? De ciúme, de orgulho. E quando o amor acaba, esse tipo de amor, né, cheio de apego, restam as cicatrizes justamente do apego. E como vencer, então, o apego? Apego a coisas e a pessoas. Compreendendo, né, que tudo é impermanente, tudo muda, o tempo todo, e que o desapego é o caminho da verdadeira libertação, da nossa liberdade, né? Como escreveu o poeta Rainer Maria Rilke. Ele foi um poeta, foi um romancista austríaco que viveu no fim do século XIX e começo do século XX. Ele escreveu: nossos medos mais entranhados são como dragões que guardam o nosso tesouro mais profundo. Quer dizer, é o medo que a impermanência desperta em nós, o medo da mudança. Esse é o nosso, né, maior medo, mas ele também é o nosso maior amigo. Esse medo acaba se transformando num grande amigo, porque nos leva a fazer a seguinte pergunta: se tudo morre, se tudo muda, então o que é realmente verdadeiro? O nosso espírito imortal. Então, a morte, né, ela é uma parte natural da vida. A gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde a nossa morte, a morte das pessoas que amamos. E tem duas formas de lidar com a morte: ignorar, né, ou encarar, né, digamos, a nossa morte. Encarar que um dia vamos morrer, que nossos entes queridos também vão morrer. Isso acaba nos dando a oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Já que eu vou morrer, eu não sei quanto tempo de vida ainda me resta, o que eu vou fazer desses anos que eu ainda tenho? Né? Como viver plenamente? Como me tornar uma pessoa melhor, cada vez melhor? Então, encarar que vamos morrer, ou que nossos entes queridos um dia vão morrer, nos faz refletir sobre a vida. O Dalai Lama é um chefe de Estado, um líder espiritual lá do Tibete, e ele escreveu: ao saber
que não posso escapar da morte, não vejo motivo algum de preocupação. É como mudar uma roupa velha, né? Desencarnar é como trocar aquela roupa velha que estava muito usada. E, né, um dia acaba, tem um fim definido. Então, a morte, né? Apesar de tudo, a morte é imprevisível, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, graças a Deus, né? Isso nos leva a tomar certas precauções. Ou seja, se quisermos morrer de forma pacífica, como morreu Samson, né? E ele trouxe o seu depoimento para Kardec, nós não podemos cultivar a violência, o apego e nem o medo. Se queremos uma morte pacífica, precisamos cultivar a paz nas nossas mentes. Se desejamos morrer bem, temos de aprender a viver bem. E muitas pessoas não têm fé na vida futura, nem acreditam que o espírito esteja imortal, ou nem pensam, não sei, quando eu morrer, sei lá para onde vou, nem sei se existe alguma coisa, ou se vou para o céu e inferno, né? E aí essas pessoas vivem desprovidas do verdadeiro significado da vida, né? Porque morre bem quem vive bem. Então, é necessário, para morrer bem, viver com ética, procurando desenvolver o nosso intelecto, desenvolver os nossos valores morais. E a maioria das pessoas só começa a pensar na morte quando está prestes a morrer. Quando está muito doente, quando está bem velhinho, né? A maioria das pessoas não se prepara para a morte, vive sem estar preparado para a morte e, consequentemente, vive sem estar preparada para a vida, né? Porque se a gente sabe que um dia a gente vai morrer e o lugar para onde nós formos depende da forma como vivemos a vida aqui, Terra, aí a gente vai tentar procurar viver da melhor forma possível no sentido dos ensinamentos do Cristo. Então, né, vamos nos preparar, né, para a morte, não no sentido assim, né, eu vou me preocupar, ou vou planejar a morte de forma alguma. Se preparar para a morte significa viver bem essa vida. Para a gente levar do lado de lá uma bagagem espiritual cheia de virtudes. Então, e nós, né? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos? Aí fica essa pergunta, essa reflexão para todos nós. Amigos queridos, façamos uma vibração a todo o planeta, a todos os governantes de todas as nações, que haja paz no nosso mundo, que haja concórdia, união, solidariedade, fraternidade. Senhor, abençoa todos os habitantes do nosso planeta azul, aqueles que passam por dificuldades, aqueles que estão passando momentos felizes. Ampara, Senhor, aqueles que estão partindo para a pátria espiritual. Vamos mandar uma vibração para todos aqueles que já estão no plano espiritual, os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, e por todos aqueles ainda que necessitam de algum auxílio. E, de alguma forma, o nosso amor, a nossa simpatia, a nossa boa vontade, a nossa vibração amorosa possa chegar até ele. E vivemos também por nós que aqui estamos, encarnados, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, vivemos por todos os tarefeiros do SEAC e por nós também. E nós agradecemos, Jesus querido, Jesus amado, por esses ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, que tanto nos esclarecem e nos ajudam a entender o verdadeiro significado da vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amigos queridos, uma boa noite.